Kate vai formular a primeira pergunta, que eu acho pertinente, porque é o que acontece muitas vezes, mas como a gente já tratou aqui, fica fácil. Pode perguntar, fazer a primeira pergunta. Da onde que é, Kate? É o César, da Câmara de Ribeirão do Pinhal. Ele pergunta, professor, se uma lei que precisa de um quórum de 2/3 dos membros, contudo, comparecem apenas metade dos membros na sessão, qual seria a providência cabível? Tá, o quórum de 2/3 ele tem que ser muito bem avaliado. Você precisa de maioria absoluta já para abrir a sessão. Então, se tiver só a metade, não dá, tem que ser mais de 50% para abrir a questão da discussão e votação. E na hora de votação, se não tiver os 2/3, o vereador tem que apontar na hora isso, porque isso é requisito formal do processo legislativo. Se não for respeitado e votarem mesmo assim, cabe o mandado de segurança do vereador no juízo de primeiro grau, contestando a desobediência de requisito formal de votação. Tá? Ou a comunicação ao prefeito, porque o prefeito vete, mas o mais fácil é isso, ele aponta ali, dizendo que não existe quórum para votação. Mas, como eu disse, tem municípios que estão enrolando e aprovando e assinando e vindo o vereador e assinar depois. Mas não pode. Qual que é a segunda pergunta, Kate? O César ainda, ele questiona, a Câmara não pode elaborar projeto de lei que aumente os gastos do Executivo. Tem exceções? Qual o poder de emenda de vereador aos projetos orçamentários? Poderia remanejar ou criar dotações? Olha, o vereador, quando vai fazer uma emenda à lei orgânica, ele pode fazer o remanejamento, nunca criar nova despesa. Ele pode dizer assim, tem um fundo que vai cuidar da castração de animais. Ele pode redirecionar o dinheiro desse fundo para uma outra característica dentro da própria secretaria. Mas ele não pode criar uma nova despesa. Ele pode fazer esse remanejamento. Não, eu entendo que 50 mil reais para você cuidar da castração de cachorro é muito. Nós também temos, vamos sugerir aqui, um outro tipo de animal que precisa de castração. Vamos direcionar uma parte desse dinheiro para cá. Ou, tem 50 mil reais para você fazer a castração de animais, mas o zoológico não tem alimento. Os dois vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, você redireciona. Não, deixa 10 mil para castração e redireciona esse dinheiro para cá. Qual que é o outro complemento de pergunta dele? Se não pode aumentar a despesa. Isso não pode. Isso você não vai poder. Se você tem ali um vereador que ele quer... Teve um caso desse aqui, que ele queria eu não lembro especificamente o que era, mas ela queria direcionar um recurso maior para a Marcha de Jesus, que ia ter. Ela pode apresentar uma emenda, tirando daquela determinada secretaria de um outro recurso, ela apresenta uma emenda. Daí a emenda é votada. Se ela for aceita, o recurso que tinha excedente em determinado lugar é remanejado para a Marcha de Jesus que ela queria, para ampliar. Isso na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Mas você vê que só remaneja dinheiro, não cria mais. Isso. Não, mas é que assim, no PPA você só faz previsão quando é obra de grande vulto, quando é para 4 anos. Ou 2, acima de 2. Às vezes tem algumas coisas que não estão no PPA, tem que só estar na LDO e na LOA. Tá? Então a pergunta dele era isso, né? Se pode aumentar a despesa do executivo? Não, não pode. E se ele pode fazer o remanejamento de recurso através de emenda? Isso ele pode. Pode fazer o remanejamento de recurso, sim. Dentro daqueles quadradinhos que eles têm. Mas daí isso aí o pessoal da assessoria, na Câmara tem uma assessoria específica que cuida de orçamento, que tem que dizer em quais rubricas que o vereador pode fazer. Porque senão essa emenda é rejeitada porque não acertou a rubrica. Tá? Vamos lá. Agora, gente, vamos dar aquele gás, porque nós estamos com muitos slides e nós estamos no começo ainda.
E eu preciso finalizar com vocês, que eu preciso que vocês saiam daqui bem calçados hoje. Então, se tiver alguma dúvida assim mais pontual do município, vamos deixar para resolver no final. E vamos agora tentar dar uma tocada mais forte. Se for uma dúvida relevante, que vocês achem que vai atingir vários municípios, daí a gente tira essa dúvida aí. Vamos lá. Competência da Câmara para deliberar projetos de lei sujeitos à sanção do prefeito. Quais são? Que então vai ter atuação da Câmara e sanção do prefeito. Quais são? Matérias financeira, tributária e orçamentária. PPA, LDO e LOA. Abertura de crédito especial e suplementar, anistias, auxílios e subvenções. Matéria urbanística, plano diretor. Matéria relativa ao uso e ocupação do solo, edificação, denominação de logrador, estabelecimento de perímetro urbano. Um dos temas de maior relevância para os vereadores é isso aqui. É alvará que contribuinte pede, é uma obra irregular. Isso aqui, o que eu vejo de demanda é uma das secretarias mais requisitadas, normalmente a Secretaria Municipal de Urbanismo. Onde o vereador vira um despachante, né? O vereador tem que ir lá e ficar despachando com o secretário, ó, libera essa obra, ó, diminui o requisito aqui, deixa ele utilizar quase toda a área. Então, é um tema que usa muito. Opa. Regime jurídico dos servidores municipais, criação, transformação e extinção de cargos, tudo aquilo que a gente sabe. Remuneração e aumento inflacionário e recomposição financeira. Organização de serviços municipais, sempre precisa da Câmara e do prefeito sancionando. Bens públicos, aquisição e alienação de bens imóveis, outorgas de direito real e concessão de uso. Criação, estruturação e atribuição de órgãos. Aqui, se ele quer criar uma nova secretaria. Lá na cidade não tem secretaria de saúde, tem só uma diretoria. E ele quer criar uma secretaria, tem que vir um projeto de lei para criar a secretaria. Tá? É competência concorrente para apresentar a proposta de emenda à lei orgânica, o prefeito ou 1/3 dos vereadores. Quer mudar a lei orgânica, o prefeito pode apresentar um projeto de emenda ou 1/3 dos vereadores. Nesse caso, não dá o vereador sozinho para apresentar um projeto de emenda à lei orgânica. Para fazer um projeto de lei, você tem que verificar também, além da competência, se ele é competente para fazer o projeto de lei, ele tem que verificar a possibilidade jurídica do pedido. Se é possível. E daí tem que ver o artigo 30 da Constituição, não tem jeito. Daí tem que ver se está respeitando o interesse local, se o assunto a ser tratado é de interesse local, ou se o que você está fazendo é para suplementar legislação federal ou estadual. Se você conseguir comprovar isso, você pode fazer esse projeto de lei. É interesse local, horário de funcionamento, tempo de fila de espera no banco. O tempo máximo que você tem que esperar na fila do banco é interesse local. Agora, o horário de funcionamento da agência não é interesse local. Você vê que dentro do banco existem matérias que são de interesse local e matérias que não são de interesse local. Horário de funcionamento de banco é a legislação federal que vem e baixa direto também. Isso. Pode. Pode. Pode, esse pode ser municipal. Uma pergunta da Lucide Medianeira, se biombos e armários do lado de fora, ou biombo no caixa, se seria interesse local. Isso é interesse local, sim. Esse há interesse municipal nessa colocação de biombos ou de armários. Tá bom? É isso? Tá. Ótimo. Vamos lá. Ó, o Estado não pode legislar em competência municipal. E a assessoria do parlamentar tem que ficar atenta aos limites legais. O município pode criar uma lei para que o Correio também estabeleça horário?
Porque hoje o Correio atende o Banco Brasil, correto? Tá. Não sei se é todas as cidades, mas o Correio na nossa cidade existe somente 3 lugares para a pessoa sentar. E dia de pagamento, somente pagamento do funcionário do Estado ou municipal, que na minha cidade não existe agência bancária do Banco Brasil, a fila vai lá na rua. Tá. E demora lá horas para atender. A Câmara pode criar uma lei para que o Correio crie mais funcionário e também coloca mais assento? Se ele estiver exercendo atividade de banco, o que você pode pedir é colocação de banco ou tempo máximo de espera em fila. Mas a colocação de funcionários não cabe em vocês a avaliar isso. E nem ampliação de agência, nem estruturação melhor. Mas o que você pode fazer para obrigar ele a fazer isso, mas esse banheiro já tem que vir do alvará, né? O alvará já tem que exigir a disponibilização de banheiro para uso, acessibilidade, para uso do público. Isso já tinha que ser exigido no alvará. Não é nem a questão de lei, é de alvará. Porque estabelecimento comercial tem que ter. Tá? Eles estão começando a imputar. Aqui tem. Todos os bancos têm aqui. Não sei no teu município. Mas é questão de atuação administrativa. Assessoria parlamentar tem que ficar muito, muito esperto nessa questão da possibilidade jurídica, verificar o interesse local, tá? Ou se é para suplementar a legislação. Confirmação de lei pré-existente também tem que ser visto, ou pelo vereador ou pela assessoria. Você vai até o setor de referência legislativa e anais do Poder Executivo. Normalmente eles têm um setor que já tem estruturado toda a referência legislativa, porque tem que ter o histórico de tudo que tem lá. Ou, se você tiver uma biblioteca bem estruturada, você faz uma pesquisa na biblioteca da própria Câmara. Alguns municípios têm uma biblioteca estruturada, que daí o pessoal da biblioteca tem que fazer uma pesquisa de histórico. Tá? O projeto em andamento tem que tramitar concomitantemente quando você tem 2 projetos. Você tem 2 projetos. Um vereador apresenta um e outro vereador apresenta outro, sobre o mesmo tema. O tempo de espera em fila de banco. Os 2 apresentam o projeto. E cada um tem suas particularidades. Os 2 devem ser unificados na CCJ. Não dá para deixar tramitando junto. Eles tratam da mesma matéria, você unifica. Você tem que ver também, quando você fizer um projeto de lei, nessa confirmação de lei pré-existente, uma lei já promulgada. Se o teu projeto de lei, qual que é o espectro dele? Se ele é a mesma análise, se ele é uma cópia fiel a uma lei que já está em vigor, se ele trata de pontos específicos, se ele é menor ou se ele é uma atualização. Vocês têm que ver muito bem esse espectro aí. Por quê? Porque repetir lei existente é desconhecimento do vereador e afeta o mandato. Afeta normalmente negativamente. A repercussão é muito negativa a essa... Quando você apresenta um projeto que já existe, ou copia de alguém, ou tenta atualizar um vereador que disputa o mesmo nicho eleitoral teu, vai questionar isso lá, o desconhecimento. Deixa eu só ver, Luci, se tem um microfone aqui para a Luci. Deixa eu só, que tem que... Obrigada. Professor, eu fiz um projeto de lei sobre caçambas metálicas, né? Estacionamento, a disciplina daquelas caçambas de remove entulho, tá? E depois fui verificar, já tinha uma lei no município. O que eu fiz, eu já protocolei, porém ela é bem mais completa, né, do que a que tinha mais antiga. Qual seria o procedimento? Teria que fazer para atualizar aquela lei que já existe e que nem é aplicada, porque está tudo irregular, ninguém fiscaliza, sabe? Você tem 2 opções. Ou você faz um projeto de lei modificando a lei anterior,
e colocando as atualizações que você quer, ou você faz toda uma lei nova e lá no final você coloca uma cláusula de revogação específica daquela lei anterior. Tá. Daí é revogada inteirinha. Não é o caso de fazer um substitutivo à lei que já existe? Não, Não? não. Você faz uma Melhor é uma revogar, alteração. então. Hã? Melhor seria essa opção de revogar. Se você colocou lá embaixo uma cláusula específica, e porque revogação você não pode colocar cláusula de revogam-se disposições Em contrário. em contrário. Não, você tem que ser pontual. Especificar aquela você tem que lei. especificar todas as leis que você está revogando. Sim. É isso que tem que acontecer. Tá? E daí, se você aprovar essa tua lei sem ter revogado a anterior, depois você vai ter que fazer um novo projeto de lei para revogar Ok. aquela lei. Tá? Ok. Tá bom? Obrigada. Vamos lá. Elaboração e revisão do projeto. Para você elaborar um projeto, você tem que pensar o seguinte: vai fazer uma lei extensa, como a da Lucy, de caçamba. Ato extenso deve reservar os primeiros artigos para definição do objetivo. Então, vai fazer um projeto de lei, os primeiros artigos, você vai fazer a definição do objetivo daquela lei. Dessa forma. A cláusula de vigência tem que estar expressa. Você não pode deixar sem cláusula de vigência. Lei de grande repercussão não admite vigência imediata. Lei que afeta somente o governo é admitida a vigência imediata. Quando afetar governo e população em geral, é lei de grande repercussão. Quando só atingir questões do governo, pode vigência imediata. Cláusula de revogação, tem que enumerar as leis revogadas. Isso é muito importante. Tem muita gente que ainda coloca a expressão revoga-se as disposições em contrário. Não. Lei 9598, a lei complementar que a gente falou no começo, diz: tem que revogar especificamente todas as leis. Não pode fazer cláusula genérica. Na revogação, usa a lei na data completa. Primeiro você coloca o artigo que trata da publicação e depois o artigo que trata da revogação. Então, como que você vai fazer? Você tem lá aquela lei. Vamos lá, vamos escolher aqui um número qualquer. 1, 2, 3. Qual que é o costume da gente fazer? 1, 2, 3 / 2015. Isso aqui não pode. Tá? O certo o que que é? É lei 1, 2, 3 de 2015. Esse que é o certo. E quando você vai revogá-la, como que é? É chato o negócio, assim, é ponto, é de tudo detalhezinho. E quando você vai revogá-la, quando você está tratando dela no texto, é assim, lei tal, de 2015. Mas quando você vai revogar, é lei 1, 2, 3. Quando que ela foi feita? Vamos escolher uma data aqui. Ela foi feita no dia 7 de junho. É isso aqui que você tem que colocar na cláusula de revogação. É isso que a gente colocou ali. Você usa a lei na data completa. Não pode usar isso aqui nem para o teu dia a dia, mas a gente usa, que é mais fácil. E na revogação não pode usar nem isso aqui. É isso aqui, ó, completinha. Isso aqui provavelmente a professora Nara vai falar melhor para vocês, mas é um tema bom de tratar. E quando você for fazer a revogação, lá no final do artigo, você está aqui com o teu projeto de lei. Está aqui. E o que você vai colocar primeiro? Você coloca primeiro a publicação e depois você faz a revogação. A revogação da lei anterior é um dos últimos itens. Porque é lógico, né? É meio lógico isso. Primeiro você faz uma lei para substituir aquela e depois você tira outra, para não dar o vazio jurídico. Por mais que o vazio jurídico seja uma ideia assim, né? Mas
Porque quando tem vacatio legis, você tem que estender essa que está vigorando até a outra entrar em vigor. Por isso que você faz primeiro a promulgação e publicação e depois você revoga. Não inverta isso. Não revogue primeiro e depois publique. Entenderam? Publicou, promulgou, publicou, revogou.